Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Hotel Connection. Estamos chegando hoje à 11ª edição. São 11 meses levando para vocês o melhor conteúdo sobre hotelaria na internet. Ao longo desse período, trouxemos grandes nomes da hotelaria para conversar com vocês. E hoje trazemos mais um. Até conversando aqui, antes do programa começar, é um executivo que faz hotelaria de verdade. Hotelaria tradicional. E é muito legal ver isso ainda aqui no nosso setor. Então, queria começar e chamar nosso convidado especial, Marcelo Pica, diretor-geral dos Hotéis Senac São Paulo. Tudo bem? Obrigado por favor. Obrigado pelo convite. E, como sempre, a gente monta uma bancada aqui para sabatinar nosso convidado. A gente trouxe um time aqui especial. Hoje a gente tem com a gente a Ana Bizelli, presidente executiva da Resorts Brasil. Tudo bem, Ana? Bom dia. Temos também o Pedro Freire, já em sua segunda participação, diretor da JLL. Pedro, tudo bem? E hoje um convidado especial aqui para formar a bancada, a primeira vez que ele vem aqui se juntar a gente, Peter Kutuchian, CEO e fundador do Hotelier News. Marcelo, a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, hotelaria de verdade para a gente, sem condotel, sem multipropriedade, sem nada disso. É hotelaria de verdade mesmo? Como é que você enxerga essa gestão dos hotéis, dos grandes hotéis Senac aqui em São Paulo? Eu acho, não sei se hotelaria de verdade, porque todo mundo faz hotelaria, né? Todas essas opções que você citou, todo mundo faz hotelaria, né? Mas eu acho que uma hotelaria full service, uma hotelaria clássica, que pouco se vê, acho que ainda existe, não é? Nós estamos falando de uma hotelaria antiga, nós estamos falando de uma hotelaria clássica, né? Então, clássica, ela pode ditar, ditar tendências, ela pode ser referência, né? Então, eu estava conversando esses dias, vou dar um exemplo super básico, mas a gente estava conversando esses dias entre algumas pessoas no restaurante de um dos hotéis, e aí um dos hóspedes perguntou, pô, mas esse molho aqui, como é que você faz esse molho? Daí o chefe começou a explicar como que ele fazia o molho. E ele falou, a gente pega o boi, quando o boi chega, a gente, né, tem no nosso açougue que também tem alunos, a gente faz a desossa do boi, então a gente compra um traseiro de boi in natura, ele vem, a gente faz a desossa, depois eu pego os ossos, jogo na panela, jogo os ingredientes. Mas quando você começou a fazer esse molho? Domingo passado. Então a gente fica uma semana para fazer um fundo, né, de um poavre que vai, ou um molho X que vai acompanhar, né, uma carne, ou um assado, ou alguma coisa aí. E isso realmente é assustador, né? As pessoas dizem assim, nossa, mas você ficou uma semana fazendo esse caldo? Sim, né? Para ele ter esse sabor, para ele ter esse colágeno, para ele grudar a boca, para ele ficar gostoso desse jeito, ele não consegue pular etapas, né? Não dá para pegar uma caixinha, tirar ali e jogar na água, né? Como a gente às vezes faz em casa, né? Nada contra a praticidade, mas eu acho que os sabores são completamente diferentes e identificáveis, né? Então, acho que esse é um pequeno exemplo para tangibilizar isso que eu falei, né? Uma hotelaria clássica, de fato. Bater em cima disso que foi falado, e acho que é isso. A gente tem algumas etapas que são preenchidas. A gente tem, por exemplo, lavanderia própria. Isso é algo que é assustador também. Sim, sem dúvida. Só que nas nossas contas, a lavanderia própria é um bom negócio. É um bom negócio mesmo. A gente cuida do nosso enxoval, que dura bastante. A gente tem o controle total do nosso enxoval, da nossa equipe de jardinagem, da nossa equipe de segurança. E acho que cuidar desses processos, até por conta de ser um hotel-escola, cuidar desses processos faz com que a gente consiga acompanhar todo o perfil, todo o trajeto do aluno ali dentro. Então, na lavanderia, o principal motivo da gente ter lavanderia própria é porque ele é um campo educacional. Então, independente do resultado, ele é um campo educacional. Mas, por ser um campo educacional, eu preciso fazer com que eu preciso aceitar que ela não dê lucro, que ela não seja um bom negócio para o hotel. Não, muito pelo contrário. Claro. Até por ser um hotel-escola, eu tenho muitas vezes que provar que, olha, dá certo, né? Legal. Óbvio que nós temos poucos apartamentos, nossos hotéis, nós temos 117 apartamentos em Águas de São Pedro e 95 em Campos. A gente consegue, obviamente, ter um controle e ter algumas posições diferentes de hotéis de 600 apartamentos, de 400, né?
Óbvio que o tamanho nos ajude em muitas coisas. Mas, de fato, o aluno estando presente nesse processo, e esse processo sendo meu, eu consigo ensinar a importância da troca de enxoval, dos revezamentos e por aí. A legumeria, por exemplo, eu compro tudo in natura, então todas as compras são feitas in natura, o aluno aprende os cortes, os porcionamentos, né? Então não vem É nem... fundamental para esse estudante, né, entender realmente como funciona Exatamente, trabalhar desperdício, aproveitamento de alimentos. Então, pô, mas na ficha técnica está aqui com o pimentão, você perde 10% ou 5%, estou chutando o número. E aí o aluno entendeu por que talvez aquele pimentão ele vai jogar sementes fora, ele vai perder, e do peso que ele chegou para o peso que ele vai se aproveitar, tem uma diferença de 5%. Nem todos os alimentos, infelizmente, a gente consegue aproveitar tudo, mas a ideia é que a gente mostre tudo isso, dê todos esses cenários e que o aluno depois tenha o discernimento de chegar num empreendimento que ele vai trabalhar, independente de qual seja a categoria, e consiga empregar isso, né, de uma maneira um grande bacana. hotel e uma grande escola, então. Exatamente. Vou mudar um pouquinho aqui o rumo aqui da prosa. Essa semana a gente publicou uma reportagem lá no Hotelier News que a Câmara dos Deputados retomou um assunto antigo aí, acho que para lá de 20 anos, que é a possibilidade de liberação de jogos no Brasil, de cassinos. E o projeto que está sendo analisado no grupo de trabalho montado na Câmara é aquele projeto que prevê que esses empreendimentos sejam em hotéis, resorts, cassinos pelo Brasil. Com a sua experiência, não é falar institucionalmente, mas na sua visão enquanto hoteleiro, como é que você vê isso? Você acha que é uma oportunidade para o setor? Pode alavancar a abertura de novos resorts no Brasil? Você vê com bons olhos essa possibilidade? Sim, eu acho uma excelente oportunidade, inclusive, obrigado pela pergunta, acho que é o momento certo da gente falar sobre isso. Sem dúvida, né, o Brasil, o mundo inteiro faz isso, faz dar certo, né, existe o turismo ligado ao cassino, ele acontece no mundo inteiro. Eu acho que vai, sim, ajudar a desenvolver o turismo no Brasil, não necessariamente novos projetos, porque eu acho que está na hora de a gente também valorizar os grandes empresários que investiram grandes, né, quantias e geram grandes empregos e já movimentam as suas regiões. Então, talvez a gente consiga usar as estruturas existentes, que são estruturas majoritariamente, né, com investimento nacional, para incorporar um cassino e aí poder desenvolver ainda mais aquela região, né? Então, a gente tem bons exemplos aí pelo Brasil. E óbvio que não é uma expertise que a gente tem no Brasil, né? O jogo no Brasil, o jogo legal no Brasil não é uma expertise que a gente tem. Então, eu acho que sim, algumas parcerias com grupos Eu acho que é isso que faz estrangeiros. sentido, né? Porque me coloco como um hoteleiro aqui, a nossa expertise é operação hoteleira, né? Exatamente. Essa parte do jogo, realmente, a gente vai ter que contar aí com um grupo internacional, Exatamente, com provavelmente. ajudas e empresas especializadas que estão atuando nisso, né, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, há muito tempo. Mas eu acho que é um casamento muito bacana, né, os empreendimentos que já existem, né, em grande porte, que precisam também, né, não preciso falar quanto que sofremos na pandemia, né, o setor de eventos que até hoje está engatinhando, né, a hotelaria mesmo, que ainda, né, falávamos disso há pouco, estamos tentando pagar as contas do ano passado e um pouco desse ano ainda, né? Então a gente está, né, no momento ainda de retomada, e eu sei que não é algo muito rápido, mas a liberação dos jogos, né, Pode de maneira acelerar, né? parametrizada, ajudaria muito que alguns desses empreendimentos e algumas dessas regiões, né, fossem desenvolvidas. E acho que o jogo tem que ser olhado, a liberação do jogo tem que ser olhado justamente sobre esse prisma, né, sobre esse prisma de desenvolvimento regional, geração de renda, né, geração de emprego, geração de renda, aumento de impostos, né, talvez algo interessante para todo mundo, né? Outorgas. Então, acho que isso é importante para todo mundo, né? Um bom projeto. Eu acredito que isso possa vir um bom Até momento. esqueci de mencionar, né? Você também é vice-presidente institucional da Resort Brasil. Aproveitar que eu estou com dois aqui, vou até compartilhar, vou até falar mais com a Resort Brasil também abraça essa iniciativa, né? Sim, exatamente. Bom dia, primeiro. Agradeço pela oportunidade. É um prazer enorme participar desse programa que eu assisto e, inclusive, compartilho muito com os meus alunos. É material didático, é bem útil no nosso dia a dia e dos nossos associados também. E, especialmente, aqui com o Marcelo, que eu acompanho
a trajetória profissional há 20 anos, então é um prazer participar desse programa tão especial. E o companheiro Pedro aí, que a gente também tem tido bastante contato durante a pandemia, a JLL tem sido muito parceira da Resorts, a quem eu aproveito até para agradecer. Imagina, vocês também estão sendo muito parceiros da gente, eu acho que é fundamental, né? Essa troca de informações, o meio é pequeno e tem que se ajudar, né? Eu acho que isso é fundamental. Legal, eu até quero fazer uma pergunta sobre informação em breve, mas antes respondendo que o Vinícius colocou, sim, inclusive o Antônio Dias, nosso conselheiro, esteve na audiência pública, representando não só a Resorts Brasil, mas também a BH e FOB, para colocar o posicionamento favorável. De fato, como o Marcelo trouxe, a gente está saindo de uma grande crise, então, trazer novas demandas, sem dúvida, vai ajudar muito a retomada, a recuperação do setor, e a demanda dos jogos pode ser uma demanda relevante. Né? Mas só colocando aqui, vocês dois até, né? Porque, no meu entendimento, diante de tudo que a gente está vivendo politicamente, e não é uma opinião política de que eu quero de vocês, mas tem clima para votar isso? Bom, pelo que a gente acompanhou na audiência, é um assunto bastante polêmico. Foram 3 horas de audiência. Tem uma questão da bancada evangélica, né, que, sem dúvida, é um tema delicado a ser tratado. Então, o que a gente percebe é que há muita gente favorável e com vontade que aconteça, especialmente também com esse olhar de, olha, vamos pensar em outras alternativas, vamos trazer mais demanda, vamos pensar em soluções para trazer recurso para o país, mas tem que ser trabalhado com muito cuidado para as questões que são ainda de difícil negociação precisam ser bem trabalhadas, e esse ponto é um deles, da bancada evangélica. Só complementando, que a gente, nos últimos 3 anos, fez pelo menos uns 5 estudos grandes para grupos internacionais, focado em cassino, mapeando os resorts, mapeando as regiões. Então, esses grupos estão prontos para entrar. Como todo bom empresário, todo bom grupo econômico, eles já estão prontos, já mapearam, já fizeram o business plan, é só plugar no sistema. E respondendo a sua pergunta diretamente sobre o clima, né, eu acho que para algo que vai favorecer o turismo, favorecer o Brasil como destino, favorecer, né, a economia e geração de emprego, eu acho que o clima tem que ficar de lado. Se há clima ou não, isso tem que ser votado, isso tem que ser prioritário, né? Geração de emprego, geração de renda, num país como o nosso, não dá para ficar para trás. E né? tributação também, né? Exatamente. Ana, por favor. Então, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta sobre dados e informação. Você iniciou sua carreira aí como consultor e no dia a dia de um consultor, o Pedro sabe bem, dados é insumo básico para, de fato, as análises serem feitas. Como que você avalia a evolução da cultura de compartilhamento, produção e análise de dados no nosso segmento? Bacana, né? A gente comecei a carreira, né, numa empresa de consultoria hoteleira, e a gente já dependia, né, até como estagiário, né, já dependia e sobrava para o estagiário. Vai pegar os dados lá, todo mundo sabia que era difícil, então sobra para o estagiário. Naquela época tinha o Guia 4 Rodas. Né? E o Guia 4 Rodas, que era nossa bíblia, né? A gente põe embaixo do braço e tem histórias, né, de ocupação, de dados de ocupação que a gente tem para compartilhar, que são fantásticas. No outro dia, num papo mais informal, a gente Dá um programa. Conta, né? Dá um programa, uma série. Mas, de fato, a gente acompanhou isso, era uma dificuldade tremenda. Acho que ainda existe uma dificuldade, né? Eu acho que o mercado hoteleiro brasileiro ele não tem ainda a maturidade de compartilhar todos os dados, né? De ter esses dados de maneira espontânea e aberta e compartilhada para que todo mundo cresça, né? Então, você sabe exatamente isso, né? Quanto mais real forem os dados que você vai captar para fazer o seu estudo, mais real é o cenário ali para frente, inclusive para um estudo ser viável ou não, né? O que às vezes as pessoas ficam com vergonha, não, minha ocupação está baixa, eu vou falar que está 90%, e aí a consultoria vai lá, pô, o mercado está bombando, todo mundo falou que tem, tá A gente cheio. passa por isso. Se vocês têm dificuldade, imagina a gente enquanto imprensa. Eu imagino também. A gente dá muito valor a isso também, porque Sem dúvida. a gente tenta passar essa informação para o mercado, e quando a gente vai lá conversar com o hotel e pede, mas como é que está a sua ocupação, seu RevPAR? Perfeito. Poucos são que dão. Exatamente.
Eu acredito que quando o percentual de hoteleiros estiver maior que donos de hotéis, aí isso começa a mudar um pouco, né? Então, Mas vamos... é muito verdade isso que está falando. Quando a gente faz esse estudo de campo, desculpa, só rapidinho para dar um testemunho, quando a gente conversa com o executivo, o hoteleiro, a conversa flui muito mais, né? Porque ele entende normalmente o valor dessas informações, né? E não vê como uma ameaça, vê como algo que vai ser salutar para o mercado. Quando a gente conversa com o dono, normalmente são 10 minutos. É que o hoteleiro tem um grande diferencial, né? Ele vê o destino onde ele está inserido e trabalha pelo destino. E o dono do hotel não, ele constrói um muro em volta do seu hotel e fica ali achando que todo mundo vai vir para o hotel dele, né? Então... E a gente tem o exemplo de Campos do Jordão, né? Quanto mais pessoas estiverem circulando, quanto mais hóspedes estiverem circulando em Campos do Jordão, melhor para o nosso hotel, melhor para os outros hotéis da cidade, para as pousadas, para os restaurantes, para os supermercados, para os taxistas, melhor para todo mundo, né? Então, acho que o hotel, né, assim como o turismo, ele tem esse poder de agregar todos esses ícones, esses pontos econômicos e fazer com que o destino cresça, né? E o destino crescendo, vindo um hotel a mais ou dois, significa que aquilo está crescendo e que vai ser bom para todo mundo, né? Para a economia local, mais gente qualificada, mais gente com renda. Então, eu acho que isso era muito crítico há 20 anos, né? Eu lembro que era muito difícil mesmo. A gente tinha alguns contatos que a gente ligava para saber as ocupações, fazer pesquisa. Acho que vem melhorando muito. Acho que tem algumas empresas que vieram para o Brasil e algumas outras que já existem que têm conseguido fazer esse elo e fazer com que todos tenham Engajar, né? e se engajem realmente em entender o propósito, né, e o motivo dessa consulta, né, e saber que isso é para o bem de todos, né, e do mercado como um todo. Acho que ainda temos uma evolução pela frente, mas melhorou bastante, sim. A gente tem bastante informação hoje, tem ferramentas hoje com a própria STR, né, que está no mercado, que conglomera todas essas informações com relatórios ótimos, né, vocês que fazem trabalhos fantásticos há bastante tempo em relação a isso também, né, e dentre outras. Então, eu acho que é um amadurecimento normal, né? A hotelaria do Brasil, ela de fato, ela não ela ainda é uma adolescente juvenil, né? Ela ainda, já de comparar com a Europa, né? Até com os Estados Unidos, às vezes a gente tem muita evolução para chegar nisso, mas a gente tem grandes exemplos e falando de uma média é isso, mas a gente tem hoje grandes hoteleiros, Você acha que grandes você empresas. vê uma relação disso com o fato do mercado ser muito pulverizado? Talvez se ele fosse mais concentrado em redes e tal, talvez essa visão pudesse se mudar um pouco? Eu não sei se tem a ver com redes ou com Com a hotéis pulverização, individuais. né, na verdade. Você Isso. disse com dos essa hotéis pulverização. independentes ainda, Isso, com proprietários. Exatamente. Eu acho que pode ter uma relação, mas acho que isso não é o principal, não. Acho que é mais cultural mesmo. A gente, o mercado como um todo está o mercado hoteleiro ele vem se acomodando, né? Ele vem se descobrir, não acomodando no mau sentido de se acomodar, mas ele vem se ajustando e se profissionalizando também, né? A gente tem E só fazer uma observação que hoje se tornou mais relevante ainda, né? Porque antes a gente ainda podia confiar nos históricos de sazonalidade e tal. Agora com a pandemia, você já não sabe mais o que vai acontecer. Então, o dado do dia anterior, se você tem esse dado do dia anterior, a sua tomada de decisão tem outro nível. Então, agora, por exemplo, com a STR, você já tem, acho que, se eu não me engano, são uns 15 resorts que já compartilham dados diários. Então, assim, isso já... Imagina, se você tem um site competitivo e consegue saber exatamente como está a ocupação. E a tomada de decisão, né, para qualquer coisa que a gente faça, né, desde uma reforma até uma campanha, alguma coisa, esses dados são fundamentais. A gente tem em tempo real o que está acontecendo, né, os históricos todos, e uma tomada de decisão acaba sendo muito mais rápida, né, e sai um pouco daquela intuição e vai para a prática. Os dados são ouro hoje, né? Os dados são esses, eles não mentem, né? Então... E pegando o gancho também da importância dos dados, né? A gente está no momento agora de começar a falar em orçamento, né? Planejar o ano que vem, e já é um desafio normal, né? Todo ano, mas agora com o cenário que a gente tem, fim da pandemia, como é que vai ser o futuro, a questão da economia, né? Ano de eleição, PIB caindo, inflação em alta. Como é que vocês estão imaginando o ano que vem e qual é o segredo aí para tentar controlar os custos e aumentar a receita dentro de um cenário tão incerto assim?
O ano que vem não... Bom, gente, depois do ano passado, o ano que vem deve ser um ano muito tranquilo, né? Mesmo com tudo isso. Então, piorar, acho que não dá. É o que a gente espera, claro. Mas eu acho que... Eu não acredito mais em... Eu já errei no passado, não acreditava na segunda onda, errei, não acredito na terceira onda, espero estar certo dessa vez. Só te interrompendo, eu tive com um hoteleiro, ele estava falando sobre isso, sobre o orçamento, ele falou, ele coloca a terceira, vou fazer 3 orçamentos, um conservador, um normal e o outro otimista aí. Mas e a terceira onda? Se vier, onde é que eu vou encaixar ela? É bem por aí. Eu não acredito, de fato, nesse cenário, né? Como hoteleiro e otimista, né? Eu acho que a gente está superando isso, o avanço das vacinas e medicamentos. Acho que a gente está num cenário diferente do que a gente estava. Então, eu não acredito nesta terceira onda com a voracidade que ela veio na segunda, né? E da maneira que foi na primeira. Mas é um ano de incertezas políticas. Isso, a nossa economia anda de lado, né? Com todos esses barulhos, né, que acontecem. Não é diferente das últimas décadas, né? Mas acho que o brasileiro já é um pouco, tirando a pandemia, que realmente foi algo muito novo para todos nós, o cenário político sempre foi um desafio para a gente, né? Mas eu acredito que, falando do ano que vem, os protocolos que a gente seguiu, toda a hotelaria fez de maneira muito competente. Aliás, isso possibilitou, inclusive, a reabertura dos hotéis com responsabilidade, sem contaminação, né, sem risco de contaminação. Acho que isso foi muito bacana. Os hotéis, a hotelaria em geral respeitou muito os protocolos e foi exemplo para isso. Nos nossos resorts todos, né, da Resorts, a gente fez uma cartilha muito bacana, um trabalho muito legal para isso. Acho que isso foi bacana, só que isso traz custos a mais, né? Claro. A gente tem alguns custos que estão ligados a essa... ninguém passou vamos limpar o corrimão do primeiro andar. Todo mundo já limpava o corrimão, só que não limpava 5 vezes por dia, né? Não limpava 8 vezes por dia. Então, o álcool gel, né, que subiu mais do que o álcool, o desinfetante, ou qualquer desses sanitizantes, tem no hotel inteiro, né, tem em todo lugar. Então, são custos funcionários que a gente teve que pôr a mais com uma certa frequência. No nosso caso, a gente faz um buffet, estava com buffet assistido, por exemplo, nos 2 hotéis, e eu tenho os funcionários para servir os hóspedes, né, o hóspede não tem acesso direto à comida, então a gente vai carregando um pouco os custos. Aos poucos, a gente conseguiu entender e aprender também quais desses protocolos eram efetivos e davam, de fato, resultado, e quais que a gente estava exagerando um pouco. No começo, a gente aplicou todos os protocolos, a hotelaria toda foi assim, né? Vamos fazer tudo que dá, porque a gente realmente estava... Né, a gente continua com medo, continua preocupado, mas a gente viu que alguns protocolos, até provados, né, por pesquisas, não caberiam mais. Então, a gente foi abrandando isso, ainda mantendo uma segurança absoluta. Acho que isso é importante. Está com capacidade reduzida ainda ou não? Não, a capacidade já estão liberadas, pelo menos os nossos 2 destinos, né, Águas de São Pedro e Campos do Jordão, mas ainda temos alguns protocolos, distanciamento de mesas, o uso da máscara contínua no hotel, né, exceto nas refeições. Mas o ano que vem, eu acho que a gente tem um cenário de volta do público corporativo e eventos, especialmente. Ontem eu estive num jantar e as pessoas... Nossa, eu estava no aeroporto, que bacana. Eu cheguei, todo mundo já de terno, o público executivo de volta, fila para check-in, o viajante de negócios está de volta, né? A pessoa fez um comentário. Foi a primeira vez, desde o começo da pandemia, que eu entrei no avião, vindo de Fortaleza, se não me engano, para São Paulo, e que majoritariamente tínhamos público de negócios no avião. Então, a maioria dos viajantes já eram de negócios e não de lazer. Eu moro aqui perto do aeroporto, né, e eu tenho sentido, né, porque no final, durante a pandemia era um silêncio, né, e agora já tem ficado mais frequente os voos, então é um sinal também de que as coisas estão... Isso é ótimo. Então, a demanda corporativa voltando, eventos, eu acho que esse ano a gente já experimentou e tem sentido um aquecimento, né, ainda longe do que a gente fazia em 2019, mas o volume de cotações ele já é maior do que 2019, para o ano que vem. Então, a gente espera que... Ficou muita coisa represada, os eventos talvez sejam diferentes, talvez sejam menores, talvez sejam... Né, a gente está recebendo muita cotação para eventos de ocupação single de apartamento, coisa que a gente, né, fazia com pouca frequência. Então, 90 apartamentos, eu faço eventos de 90 pessoas, né, cada um no apartamento, num quarto, e fica tudo bem, então a gente consegue montar a sala com mais espaçamento. Então, acho que alguns cuidados vão
continuar, os eventos vão mudar um pouquinho de perfil, mas a volta do mercado de eventos. Eu acho que a demanda de lazer continua aquecida, as fronteiras devem abrir, né? A gente está vendo que algumas fronteiras... Ontem eu ouvi que o Chile deve abrir no dia 1º de outubro. Daí você vê, eu não sei... Bom, a gente acaba vendo Claro. as condições lá. Você tem que fazer uma quarentena de 5 dias no hotel. Nos primeiros 14 dias que você esteja no... 5 dias você chega e fica no hotel, na casa que você vai ficar em quarentena. Depois, você fica 14 dias mandando um relatório diário de como está a sua saúde para o Ministério da Saúde do Chile. E depois, para voltar para o Brasil, você tem que fazer o PCR, né, para voltar além do PCR e do certificado de vacinação, um certificado do Chile, que o Ministério da Saúde do Chile vai emitir para você Bom, poder ficar não lá. vamos para o Chile, por enquanto. Deixa o Chile para lá, porque não vale a pena. Ainda se fosse para Disney, né? Você fala, bom... E o Chile é um destino espetacular, né, mas quem vai para o Chile para passar um feriado, Claro, se você tem que ficar 5 dias no hotel e eu parto do princípio que a gente vai respeitar isso, então abriu, né? Mas não abriu. Mas muitos outros destinos abriram a fronteira, de fato. E o ano que vem acho que deve... Essas aberturas vão acontecer mais no ano que vem, aí vai normalizar. E acho que alguma parte da nossa demanda de lazer, que está doida para viajar, com razão, né? Quem não está, mas deve passar a frequentar de novo os destinos internacionais. Algumas pessoas, eu ainda acho que não a maioria, mas uma boa parcela ainda vai ter receio de entrar no avião, especialmente para ir para fora, que vai falar, Para voos mais longos voos mais longos. Se eu me contaminar lá em Dubai, se eu me contaminar em Portugal, o que eu vou fazer? Né? Não consigo voltar para o Brasil porque você precisa do PCR negativo, né? Então, o que eu vou fazer lá? Então, acho que ainda tem um receio. Também não... E o câmbio não favorece, né? Então, E a perspectiva para o câmbio é de continuar alta também no que vem. exatamente. Então, eu estou sentindo aqui que nessa brincadeira aqui de conservador, moderado e otimista, esse orçamento vai vir otimista. Eu acho que está entre o moderado e o otimista. Viu? Mas então, espera aí, e os custos? Porque tem uma variável... Esse é o ponto. Aliado a tudo Eletricidade, isso, né, a gente teve aumentos então, custo de alimentos e bebidas em geral, eletricidade, né, que estamos passando por isso agora, pessoal, a gente tem, de fato, custos aumentando. Eu acho que, voltando à demanda de eventos, que deve voltar com uma força, talvez, em 70%, 80% de um ano muito bom. Isso sendo conservador, porque acho que tem evento represado para a gente voltar com força total. Considerando a demanda de lazer, que ainda com a questão do câmbio, das incertezas, deve ficar acima da média, e a gente deve manter isso mais um tempo. E eu acho que o brasileiro também, conhecendo mais o Brasil, viajando mais aqui, valoriza o que a gente faz, valoriza o Brasil, valoriza os destinos, né? Quantas pessoas foram conhecer regiões do Brasil que jamais imaginavam, né? Quantas pessoas têm 300 bandeirinhas lá no Instagram de países que foram conhecer, mas, né, conhecem 3 estados do Brasil, né? Então, isso acho que muda um pouco. Acho que esse perfil, as pessoas valorizam essas experiências, né? Valorizam as experiências no Brasil, independente do estilo que gostem. E, respondendo a pergunta, né, depois de toda essa enrolação, que a Ana complicou um pouco a resposta. Essa é a veia de consultor, né? Exatamente. Mas eu acho que, apesar dos custos mais altos, e bem mais altos, o ano tende a ser tão bom em termos de receita que a gente deve equilibrar o jogo de uma maneira muito interessante. Então, a gente deve fechar um ano, falando em hotelaria em geral, especialmente lazer, né, que é a nossa área específica. 2022 deve ser um ano bastante bom, apesar das incertezas políticas. E isso comparado a 2019, você acha que ainda... Eu acho que comparado com 2019, se não ficar um pouco... Na pior das hipóteses, fica igual a 2019 e... Tá bom. Na melhor das hipóteses, acho que vai superar 2019. Então, acho que eventos mais precisos, com receitas mais bem investidas, e isso é bom para todo mundo. É bom para a empresa, que pode fazer Com 2 certeza. ou 3 ou 4 eventos menores e mais pensados, mais estruturados, com essa questão híbrida, que acho que vai continuar por bastante tempo. Então, eu acho que Legal. deve ser um ano bom, sim. Marcelo, a gente, né, eu vivo lá nos teus empreendimentos, mais em São Pedro, porque realmente são empreendimentos que são hotelaria pura e acabam... eu sou romântico, sou da época da válvula ainda, então eu gosto muito dos teus empreendimentos, parabéns
pelos Obrigado. 2 empreendimentos. Considero eles na minha lista top 5 ali, os 2 estão nos top 5. Que honra. O pessoal fica com ciúmes aí, mas paciência, é a verdade, né? E a gente, nas experiências que a gente teve lá juntos, tal, com gastronomia, a gente nota que a gastronomia é um dos pilares mais importantes dentro dos teus hotéis. Mas, infelizmente, a gente ainda tem, aí eu já não sei se é hoteleiro ou dono de hotel, mais dono de hotel, que acha que o departamento de alimentos e bebidas é um mal necessário. O que você pode dar de direcionamento para esse empresário que ainda não investe na gastronomia e não coloca ela como uma experiência para seus hóspedes? Bom, obrigado, pelo menos, né, por enquanto, pelos top 5 aí. Acho que é uma honra estar no top 5 do Peter, que conhece os hotéis do Brasil inteiro. É uma honra. Obrigado aí pela citação. Eu acho bastante pertinente isso, Peter, porque sexta-feira eu estava conversando com o pessoal, justamente estava num momento, um hotel que estava num momento de decisão de ter o restaurante próprio, terceirizar, e eles me perguntaram, né? E antes de responder, falando um pouco dos nossos produtos, de fato, os hotéis do Senac, eles têm um DNA voltado para a gastronomia, né? Nós temos os cursos de gastronomia, os hotéis sempre foram referência em hospitalidade, e a gente usa a gastronomia também como um meio de receber, né? Acho que nada melhor do que estar em volta de uma mesa, né? Estar à mesa com amigos, famílias e pessoas queridas, e é um momento, de fato, que a gente deve prezar, e a gente cuida desse momento, né, nos nossos hotéis como, de fato, uma experiência. A gente quer que a pessoa, a cada refeição, ela tenha uma experiência diferente, ela tenha uma história para contar, ela experimente algo novo, né? Então, faz parte do DNA, obviamente, por a gente fazer parte do Senac, que tem essa parte de gastronomia como uma das áreas mais fortes, né? A formação em gastronomia no Senac, ela é efetiva e, de fato, talvez você não... talvez você não consiga chegar em um restaurante em São Paulo e perguntar quem não, tem alguém que se formou no Senac? Eu acredito que não tem um restaurante em São Paulo que fala, não tem ninguém aqui que tenha se formado, há 80 e poucos anos fazendo esse tipo de curso, né, que vieram antes da hotelaria, garçons, cozinheiros, né, cursos com 100% de empregabilidade, né, as pessoas que saem dos nossos cursos gratuitos, eles saem com emprego garantido, né? Isso é muito bacana, são pessoas realmente técnicas que sabem o que estão fazendo, e isso a gente puxa para a experiência hotel, não só no café da manhã, no almoço, no jantar, mas nos restaurantes gastronômicos, a nossa arte da pizza em Campos do Jordão, nos espaços ao ar livre, que a gente pratica workshops, pegando produtos da Mantiqueira em Campos, produtos da região de Piracicaba, né? de Água de São Pedro. No café da manhã, por exemplo, a gente colocou uma pamonha. Quem nunca ouviu falar da pamonha de Piracicaba, né? Nossa, é de Águas de São Pedro que a gente faz lá. Mas é um sucesso, as pessoas adoram. Quem nunca teve vontade de comer a pamonha do Fiat 147 que passa ali embaixo? Né? Vital para fidelização, né? Então, acho cria que... essas memórias afetivas, né? Gosto, Exatamente. cheiro, E a gastronomia, né? ela está muito ligada a isso, né? A gente muitas vezes lembra de um determinado lugar. O jantar pode ser maravilhoso e o vinho, ou a bebida, ou a comida X pode estar maravilhosa de acordo com a atmosfera, ou o contrário, né? Se a atmosfera não está legal, não adianta abrir o melhor vinho, que, né, não vai estar legal. E a gente tem isso muito forte mesmo, a gente trabalha e pensa alimentos e bebidas o tempo todo, e pensando nos nossos produtos, depois extrapolando um pouco, né, para a pergunta, Peter, a gente acha o alimentos e bebidas nos nossos hotéis, eles são essenciais para o nosso resultado, essenciais para a escolha do hotel, muitas vezes, para a fidelização do hóspede, e para a receita, né, para o resultado. Acho que isso, para a gente, é fundamental. A gente hoje, se a gente considerar as 3 refeições, considerar o chá da tarde, que a gente tem alguns dias por semana, e os workshops, o hóspede, ele, muitas vezes, fica mais tempo no restaurante do que no quarto. Né? Então, ele vai para um resort, ele quer um quarto, óbvio, né, um chuveiro que funcione, uma cama boa, quarto limpo, né, ele vai tomar banho, dormir e vai pensar já na acordar o dia seguinte para ir comer. Então, o tempo acordado que ele fica no restaurante é muito maior do que ele fica em qualquer outra área. Né? E, então, acho que eu vi muito isso nesses 20, se fazer as contas, 22 anos de hotelaria,
que eu vi muito. Não, a IB é o mal necessário, terceiriza isso Mas daí. acho que mudou um pouco, né? Não sei se o Pedro... Mudou. Porque antes, acho que a terceirização era um negócio, principalmente em hotel urbano, mid-scale, terceirização com Exatamente. certeza. E Não. hoje que já é um questionamento, né? Essa questão do mal necessário, que o Peter foi uma frase famosa entre a gente, né? Pô, a gastronomia, o alimentos e bebidas é o mal necessário. E aí a gente, bom, nos nossos empreendimentos eu já falei, né? Isso é fundamental. E aí nesse hotel que eu estava na sexta-feira passada, quando me perguntaram, eu falei, olha, eu contei essa história toda, falei do mal necessário, tal. Sério, é isso mesmo, isso se falam até hoje com uma intensidade muito menor. Mas eu acredito que, primeiro, eu tenho um restaurante pessoa física, né? Eu trabalho no Senac, nos grandes hotéis, e tenho um restaurante pessoa física. Então, eu acredito que um restaurante possa ser rentável, porque eu tenho um restaurante há 17 anos. Então, eu acredito e sei que ele pode ser rentável. Nos hotéis é a mesma coisa, né? O restaurante ele pode ser mais um ponto de venda, e dependendo de como você trabalhar, você pode maximizar sua receita, maximizar a experiência do hóspede e fazer com que aquilo se torne ponto, né, crucial para aquilo. Acho que a pandemia foi bom nesse sentido. Acho que tem a ver com... Porque a receita de hospedagem minguou completamente. O cara tinha que buscar outras fontes de receita. Exatamente. Nós estamos num hotel agora, né, que é no Novo Hotel Morumbi, que tem um bom exemplo disso, né, um restaurante aqui que é maravilhoso, né, e que atende todo mundo, hóspedes, visitantes, né, e existem muitos outros exemplos, né. É óbvio que depende do destino. Um destino como São Paulo, não necessariamente as pessoas, os hóspedes almoçam no próprio hotel porque vão trabalhar, tal. Mas eu tenho, em contrapartida, estou às vezes nos Jardins, onde tem um público que trabalha ali em volta e que não está hospedado, que pode também consumir no seu restaurante. Então, eu acho que o alimentos e bebidas não é o mal necessário. Eu acho, se eu pudesse optar... Lucro, né? Ele pode dar lucro. E pode dar lucro. Se eu pudesse optar em algum hotel que eu estivesse, eu investiria num diferencial para atrair o hóspede que vem para o jantar. O café da manhã é um momento que... tem uma pessoa que a gente conhece que sempre falou que a chance, talvez o maior contato que você tenha com o seu hóspede é no restaurante e você entrega na mão do terceiro, né? Você tem na recepção, ele chega, faz o check-in, dá 2 minutos, obrigado, tal, subiu. Ele chega no quarto, ele não tem contato com ninguém, ele desce para tomar café da manhã. No dia seguinte, ele vai ficar 40 minutos, ou hoje em dia que a gente fica trabalhando no café da manhã, 1h30 no café da manhã, né, ali na telinha, é o momento que ele vai ter, é o máximo momento de contato dele com a equipe do hotel, durante o restaurante. É o momento de você vender um outro hotel seu da rede, num outro destino que ele vá, momento de vender um outro produto, vender um coffee break para o evento da sua empresa, aumentar o ticket médio, fazer uma venda, né, falar que o jantar é muito bacana para ele, traz os seus amigos, venha jantar aqui hoje, olha isso, olha esse prato que a gente tem, descrever o prato. Então, eu acho que a gente pede, terceirizando o alimentos e bebidas. Existem casos de sucesso, terceirização, né, não é óbvio que não é uma máxima e uma unanimidade, mas terceirizando, a gente perde a oportunidade de estar com o hóspede no momento crucial e normalmente quando o hóspede se abre, né? Porque no quarto, o hóspede chega, a camareira está limpando, ele já volta, não tem muita troca. Agora, no restaurante, ele vai ter que falar com o garçom, ele vai ter que... Né, existe uma interação muito grande e eu não entregaria isso para um terceirizado. E qualquer situação se reflete no nome do hotel, né? Não é... E sendo terceirizado ou não, um problema no restaurante é um problema do hotel. Então, eu puxaria para mim esse problema. Acho que as oportunidades são muito melhores do que as ameaças aí nesse sentido. Legal, obrigado. Se você já viu o Hotel Connection, eu espero que sim. A gente tem sempre uma surpresa aqui para os nossos convidados. Então a gente tem a primeira aqui para você. Estava curioso por ela. Roda aí, produção. Pessoal, tudo bom? Recebi aqui um convite para falar sobre um grande amigo, Marcelo Pica. E esse cara aí, referência no mercado, na área de hotelaria, de gastronomia, uma pessoa com quem eu convivo há alguns anos e pude aprender bastante ao longo desses anos de convivência com essa figura. Tem alguns fatos relevantes que aconteceram, importantes em nossa jornada aí, mas tem alguns especiais e queria destacar um aqui, que é um grande aprendizado que eu tive com ele na parte de gastronomia. E a gente, numa certa ocasião, estávamos com uns amigos numa mesa para um jantar e tinha várias pessoas e a gente pedimos várias porções de entrada, né? Que, como todo mundo sabe, o Marcelo é muito gourmet e a gente aprende bastante coisa com ele. Então pedimos quase o cardápio inteiro das porções. E daqui a pouco eu percebo o Marcelo, estava na minha frente, ele começou a tirar as coisas da frente da mesa, na nossa frente.
tinha lá o guardanapo, talheres, algumas coisas, vaso. Então ele foi tirando e encostando pro lado assim, jogando mais pro lado das outras pessoas. E eu não entendi direito o que estava acontecendo. Eu falei, Marcelo, por que você está fazendo isso? Ele me falou assim, calma que você vai entender. Tudo bem, continuamos conversando ali, tomando o nosso vinho e tal. E daqui a pouco chegam os garçons com as porções. E quando eu me deparo, eles começam a colocar tudo na nossa frente, o que eles olhavam a mesa empilhada. E quando eu me deparo, eles começam a colocar tudo na nossa frente, o que eles olhavam a mesa empilhada assim, aquele buraco lá na nossa frente, eles começaram a colocar as porções ali. E logicamente a gente fomos agraciados ali para começar os trabalhos, iniciarmos primeiras as porções mais quentes. Então esse aí foi um grande aprendizado que eu tive com o Marcelo na parte de gastronomia, onde eu, quando estou sentando já numa mesa, eu já começo a tirar as coisas da frente, porque eu sei que na hora do garçom chegar, ele obviamente vai colocar na minha frente as primeiras porções. Bom, Marcelo, obrigado aí, parabéns, sucesso para você, viu? Um grande abraço. Sei que o Cal é um grande amigo, né? Então apresenta ele, conta aí um pouco mais, porque... O Cal é um grande amigo mesmo, você fica surpreso porque ele não é do meio hoteleiro, né? A gente sabe. Ele trabalha com tecnologia e tal, e se tornou um grande amigo. A gente tem alguns grupos, né, de amigos, e um dos grupos de mergulho, que a gente viaja para mergulhar, um hobby, e em alguns desses grupos, né, 20 amigos, né, sentam sentam ali à mesa. E é uma tática de guerra que ele ensinou ali. Eu acho até que ele não deveria ter publicado isso, ter deixado isso público, porque é uma tática de guerra de viagem em grupo de amigos, né? Que a mesa cheia de decoração, cheia de copos, cheia de taça, cheia de louça, e o garçom vem com... Né, a gente geralmente pede o cardápio inteiro, como ele citou, né, para experimentar de tudo, e o garçom vem com 10, 12, 8 pratos na mão equilibrados. O primeiro espaço que ele vê na mesa, ele chega e põe. E esse espaço geralmente está na nossa frente, né? A gente abria aquela clareira na mesa, o garçom vem de longe, ele vê o espaço, ele já sai pondo todos os pratos na nossa frente. E a gente, obviamente, todos nós aqui gostamos muito de comer, a gente já se dava bem, a outra ponta da mesa ficava vendo, por que esses caras estão comendo e a gente não está comendo ainda? Então, é uma tática de guerra aqui. É bom que ele contou uma história engraçada aí. O Carl realmente é um grande amigo e muito bacana, que surpresa boa. Vou usar essa tática, hein? Agora já. Funciona. Bom, aproveitando o tema da gastronomia, pessoas, colaboradores, e você pegando aí o resgate aí que a gente falou da época que você foi consultor, e você comentou da sua veia empreendedora, você também foi professor e diretor dos hotéis. Então, trabalhar com pessoas, o lado do relacionamento com o colaborador, imagino que seja algo bastante presente na sua rotina. Como que você enxerga os desafios relacionados aos colaboradores? E se você pudesse comentar, pré-pandemia, hoje o que está acontecendo durante a pandemia e como você vislumbra aí os próximos desafios no pós-pandemia relacionado aos colaboradores? Legal. Não, de fato, a hotelaria, a gente depende das pessoas, né? Hotéis novos surgem todos os dias, né? Eu falo muito isso com a minha equipe. Investimentos novos e hotéis super modernos, novos e interessantes surgem todos os dias, né? Os estudos que vocês fazem, a gente tem um monte de projetos muito legais surgindo no Brasil, isso que é muito legal, muita oportunidade para todo mundo. Nós temos hotéis um de 1940, que é o de Água de São Pedro, e um de 1944, que é o de Campos do Jordão. Obviamente que atualizados e reformados para estarem sempre, né, novos, apesar do ar histórico que eles têm. Então, alguém pode comprar de fato um terreno ali do lado, fazer um hotel maravilhoso, novo, moderno, sem algumas dificuldades que a gente tem, né? Em Água de São Pedro, a gente tem paredes de 50 centímetros em alguns quartos. Então, a gente teve que colocar uma antena de Wi-Fi em cada apartamento atrás da televisão para o sinal poder passar, porque os corredores não funcionavam, né? Então, a gente tem desafios de um prédio histórico, né, de prédios históricos, e um prédio novo pode surgir ali do lado, mas a equipe que a gente tem é diferente. A equipe que a gente tem dificilmente vão trabalhar para isso, claro, né, e o próprio Senac ajuda também, mas é o nosso maior bem, de fato, né? Então, a equipe que a gente tem é nosso maior patrimônio, isso sem dúvida nenhuma. E, de fato, eu me sinto ainda professor, né? Acho que a Ana citou,
a gente está no hotel escola, a gente, né, vive multiplicando, né, o que a gente sabe, o que a gente conhece e aprendendo o tempo todo, né? Acho que professor é isso, né? Eu lembro quando eu lecionava com mais frequência, eu aprendia muito mais do que ensinava na sala de aula, né? E hoje o desafio deve ser contínuo. E no hotel é a mesma coisa, a gente como hotel escola, a gente recebe, né, com bastante frequência os alunos que vêm, ficam um tempo, vão embora, e cada um pensa numa caixinha diferente, isso é muito bom, oxigena demais a gente, e a gente às vezes fala para o aluno, isso não vai dar certo. Torcendo para dar certo, claro, mas não vai acho que não vai dar certo, mas faz. Se o aluno fica, né, Se sente se desafiado. sente desafiado e vai e dá certo, ele, deu certo, gente, legal, bacana, que bom que deu certo, porque a gente Ele tem boas de fato, táticas, hein? Tem essas da mesa. Ele... Não, mas é bacana porque ele se sente desafiado e a gente seria algo que talvez a gente não fizesse por conta própria. E aí, o aluno propôs, pô, que diferente, a gente, não, né, a gente pensou no, até por ter exemplos, né, de 20 anos, 15 anos do que a gente já faz, a gente pensou, poxa, né, a gente já tentou isso no outro momento, não deu certo, mas deixa ele fazer sem as raízes, né, que a gente tem, sem o histórico que a gente tem que não tenha dado certo. E às vezes ele consegue fazer e funcionar, e isso é muito legal. Então isso é o bom também do hotel escola, a gente consegue se testar e se inventar e multiplicar Mas eu isso acho que muito. o legal da sua mensagem que eu pesquei assim, é que a gente fala muito isso também em reportagens, ouvindo pessoas que trabalham com recursos humanos, é sem ponderar esse cara da ponta, né, para ele poder errar, acertar e se sentir Exatamente. confortável com isso. E se errar, a gente trabalha, né, na hotelaria, a gente sabe que se errar, a única certeza que a gente deve ter é que a gente consegue dar um passinho para trás e recomeçar e fazer de novo, né? Então a gente vai errar, mesmo tendo as melhores intenções e mesmo com toda a experiência, às vezes a gente toma uma decisão, e a hotelaria, às vezes a gente tem que tomar decisão quando tem um evento, quando está cheio em segundos, né? E às vezes a gente não toma a melhor decisão e a gente vai ao longo desses próximos minutos melhorando a decisão e fazendo com que as coisas voltem para o trilho ou encaminhem mais rápido ali naquele O que se momento. fala por aí é que erros não existem, existem aprendizados. Aprendizados, né? exatamente. Então, cada pequeno erro desse é aprendizado. A gente não pode ficar insistindo nos mesmos erros, né? Mas os erros eles vão acontecer. A hotelaria ela é muito dinâmica, né? E acho que isso é a grande magia da hotelaria, né? A gente faz 100 check-ins do mesmo hóspede e cada vez que ele chega a gente tem um tratamento diferente, tem uma recepção diferente, tem, né, uma abordagem diferente e ele não fala toda vez a mesma, não responde toda vez a mesma coisa, fala que foi tudo bem, a viagem foi ótima. Então, a gente pode fazer 100 check-ins de pessoas diferentes e depois receber esses 100 hóspedes amanhã e os check-ins vão ser completamente diferentes, né? Então, não é uma ciência exata, né? E o desafio de mão de obra, Ana, complementando e respondendo no final da pergunta, a pandemia foi um duro golpe, né, para a maioria do nosso setor, que teve que dispensar em algum momento uma mão de obra qualificada. Eu acho que agora a maioria dos hotéis já retomou, até por conta nós, por exemplo, a gente teve que aumentar um pouquinho o quadro por conta desses protocolos todos. A gente tem dificuldade de contratar, assim como o mercado. Eu tenho ouvido muito, ontem mesmo falei com algumas pessoas sobre isso, e todos nós, como está difícil contratar, muitas pessoas migraram para outras áreas, mas eu acho que a gente precisa voltar a acreditar que, de fato, a hotelaria ela proporciona uma inclusão maravilhosa, né? A gente contrata, e eu acredito que a maioria dos hotéis da Resorts Brasil e do Brasil, a gente contrata gente que não tem nenhuma experiência, né? Não é qualquer empresa que pega, você está com vontade de trabalhar, vem cá, vou te treinar, vamos, né, vem ser garçom, tem os cargos de entrada normais, camareira, limpeza, garçom, né? Vamos treinar esse candidato aqui para que ele seja um funcionário exemplar, para que ele faça carreira aí. Hoje, a gente tem bons exemplos e às vezes as pessoas perguntam, nossa, eu já estou aqui, tem uma geração um pouco ansiosa, né, que é o estagiário CEO, né, o cara chega a nossa assessora de imprensa que fala isso, o estagiário CEO chegou aí, cara, e de repente, né, uma ansiedade que não corresponde com a realidade, então os timings são um pouco diferentes, e aí eu sempre respondo, você está aqui há 6 meses com a gente, né? Trabalha mais um pouco, continua entregando, né? A gente está vendo todo mundo que está se destacando, todo mundo está fazendo o seu trabalho, a gente está sempre vendo, né? E tudo tem seu momento certo. E o mais bacana é que quem está com a gente há 8, há 10 anos, há 5 anos, né? De 5 anos para trás,
todos eles evoluíram muito e hoje estão em cargos muito legais, né? Então, a gente tem exemplos fantásticos de pessoas que entraram por meio de nossos cursos gratuitos e hoje são subchefe de cozinha, chefe de cozinha, professores, né? Extremamente respeitados no Brasil, referência. Então, em todas as áreas, tem mestres executivos, gerentes de alimentos e bebidas, pessoas que realmente começaram e respeitaram isso, entenderam que, né, óbvio que eu tenho 20 garçons, eu tenho 4 vagas de maître, né? A gente, em algum momento, o seu amigo vai ser promovido e você não vai, eu não consigo promover os 20 ao mesmo tempo. Só que, para tudo isso, existe um critério, né? Existe Claro. um plano de desenvolvimento de carreira e eu acho que o momento não é muito fácil para a contratação. Acho que é um ciclo que a gente está, talvez, no momento mais baixo dele, em termos de mão de obra, mas eu acredito numa recuperação até por conta do volume de desempregados. As pessoas elas vão voltar, né, a trabalhar, elas entendem que ficar em casa talvez não seja, fazendo brownie em casa não seja um bom negócio para sempre, né? Então, para a carreira, inclusive, né, construir uma carreira, ter, né, os benefícios todos que um emprego, né, com carteira assinada proporciona, e até os funcionários extras também, né, que aumentam a renda familiar e O trabalham mercado está nos períodos. mudando, né? O mercado de trabalho muda, as coisas evoluem, tudo vai se Exatamente. acomodando. Acho que isso é uma né? questão de acomodação e tempo, e é uma coisa que eu vou falar e vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. Trabalhar com hotelaria é muito legal, né? É muito legal. Eu sou um apaixonado pela área de hotelaria. Acho eu que não vocês posso também, reclamar, você é eu meio adoro. suspeito, né? Mas a hotelaria é uma área muito bacana, né? Você conhece muita gente, trabalha muito. E qual área que não se trabalha muito hoje, né? É. Então, E isso uma área Mas que quando você faz alguma coisa que você gosta, isso não é trabalho, Não, é prazer. tá sempre... Então você vai normal, você acorda feliz, você vai para o Exatamente. teu local de desenvolvimento e faz o que você tem que fazer. Aquela história, né? Quem né? trabalha com prazer está sempre em férias, né? Isso, a gente tem tanto prazer e a hotelaria é tão bacana e proporciona tantas experiências, tanta convivência. A hotelaria te dá uma habilidade para trabalhar em gigantesca outras áreas. de trabalhar, inclusive depois usar a hotelaria como trampolim para as outras áreas. Então, os cargos de dúvida. entrada eles vão ser basicamente os mesmos em todas as áreas. Sem dúvida. Mas a hotelaria te dá um jogo de cintura, te dá uma habilidade que Lidar com pessoas, conflitos, lidar com pessoas, muitas vezes o hóspede não está feliz ali, você tem que se desdobrar com o seu sorriso no rosto, embaixo da máscara, mas ainda assim, né, sorrindo pelos olhos. E acho que a hotelaria ela tem isso, né? Vamos comparar com a área de enfermagem, que ano passado, né, e ainda hoje, né? Quanto de trabalho que os técnicos de enfermagem, por exemplo, têm, né? Não é um trabalho fácil, trabalharam muito, né? Então, o garçom, nossa, trabalho para caramba. Poxa, vê o que o pessoal da área de saúde fez o ano passado, né? Quanto que trabalharam. E, pô, olha o propósito deles, tudo bem, salvar vidas e tal, mas, poxa, olha o ambiente que eles trabalham, o ambiente que você trabalha, né? Você está trabalhando muitas vezes com um hóspede num hotel de lazer como o nosso, que vem feliz, quer curtir, ou até num próprio hotel de negócio, que o cara saiu da casa dele, escolheu o seu hotel para ser a casa dele por uma noite. Então, poxa, olha que privilégio, né? Sem dúvida. Vamos receber, a isso hospitalidade também, tem que estar, né? Tem aumentado, né, o índice de empresas que têm contratado profissionais que vêm da hospitalidade para poder levar essa experiência para dentro Shopping. das suas Exatamente. empresas para Supermercado, poder shopping, melhorar esse atendimento. Hospital, desde sempre. Isso é muito bacana, porque, de fato, hoje, eu considero o hoteleiro um dos profissionais mais completos que existem no mercado, né, falando de todas as áreas, porque justamente fazer uma previsão orçamentária para o ano que vem, por exemplo, o hoteleiro é mágico, né? Porque ninguém é muito São vários centros de negócio, né? é muita coisa, muitos centros de negócio, tem que dominar todas essas áreas e servir não é fácil, né? E ter essa hospitalidade que a gente já tem, e o brasileiro é campeão nisso, ainda bem, né? A hotelaria só desenvolve, né? Só desperta um pouco mais isso. Então, acho que venham trabalhar com a hotelaria, a hotelaria é muito legal. Vocês não vão se arrepender, não. E pegando o gancho do desafio, né, que a gente está falando, eu queria trazer um pouco a conversa para a parte de distribuição, né? A gente sabe que as OTAs são parceiros muito importantes para os hotéis, né? Aumentam a capilaridade, a distribuição, mas cobram por isso, né? As grandes cadeias e esse movimento de consolidação, em parte, também é para conseguir fazer front a esses parceiros, né? Então, tem mais musculatura na negociação, tem mais poder de barganha, né?
Como é que você vê essa relação e como é que vocês, nos hotéis de vocês, lidam, né, com esse desafio? Né? Uma cadeia menor ou hotéis independentes, como é que eles conseguem lidar com esse desafio sem ter a margem comprometida, muitas vezes, por uma distribuição cara? Né? Bom, pergunta bacana, né? Eu acho que, obviamente, né, as OTAs e essas maneiras de distribuição são fundamentais para a grande maioria dos hotéis. De fato, né, há um preço, né? Existe um preço por isso, e isso depende de cada hotel. Nós temos 2 hotéis pequenos, né? Então 95 Hs em Campos, 117 em Águas. A gente não optou, né, há algum tempo por não trabalhar dessa forma. Hoje a gente tem, pelo menos em julho, vamos pegar um mês pós-pandemia, mas eu tive em julho 98% de venda direta. Então, essa gordura que eu não queimei com uma OTA ou com uma distribuição mais cara, eu consegui investir numa qualidade de protocolo e contratar mais funcionários. Então, foi uma opção que eu tenho, mas eu, com poucos apartamentos, eu consigo fazer isso. E tenho as procuras nos períodos de alta e etc. O hotel está praticamente lotado desde sempre, né? Não é um mérito nosso, mas o hotel sempre esteve uma ocupação muito boa nos principais períodos. Então, eu não tenho por que abrir mão desses períodos e colocar 20%, 25% na mão de algum operador, de alguma OTA, ou disponibilizar isso lá. Né? A venda é no site ou é central de reservas? Ou... Site, WhatsApp, central de reservas 0800. Então, a gente tem muito hóspede habitué, né? Nossa taxa de fidelização ela é maior que 80%. Então, a gente, muita gente, 80% mais ou menos de quem vem, volta no ano seguinte, pelo menos mais uma vez no ano seguinte. Então, isso é um número muito alto, a taxa de fidelização é de fato muito alta. Então, a gente tem a gente optou, né, pela natureza do negócio, por serem hotéis históricos, né? Todo mundo conhece o Grand Hotel São Pedro, o Grand Hotel Campos do Jordão. Eu não sou um player novo no mercado. Então, a gente, com essa natureza, com esse perfil, a gente conseguiu trabalhar para ter 98% de venda direta. Mas eu sei que muitos destinos, especialmente quem depende de aéreo, a gente tem a vantagem de estar próximo de São Paulo, né? Nosso principal polo emissor, estado e cidade de São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro para Campos, que está mais próximo. Então, a gente está aqui por perto e as pessoas conhecem a gente há muito tempo, muitos hóspedes que até vieram por uma OTA X no passado e que depois ligam para a gente, ou mandam WhatsApp, ou entram no site para reservar. Então, eu acho que é bacana, mas tem que ser avaliado caso a caso. Tem hotéis que precisam, que dependem disso. É óbvio que quem puder não depender, melhor, porque custa caro. Mas o custar caro talvez custe caro para mim, mas para um hotel que tem 700 apartamentos, seja na conta dele e reservar uma parcela para isso, dilui no composto todo, isso faça sentido e, obviamente, faz sentido, porque o mundo inteiro trabalha assim. Não, legal, Marcelo, interessante isso. E realmente é posicionamento, né? Acho que faz sentido cada caso. Estratégia que a gente adotou, mas que não é uma receita de bolo. Acho que cada executivo, né, o profissional de distribuição hoje ele é extremamente importante, né, junto com o revenue, etc., para fazer esse composto da melhor maneira, né? É um mix que ele tem que fazer para maximizar a receita e ele vai ter que abrir mão de algumas comissões, alguns investimentos aí para compor esse mix e maximizar a receita do hotel dele. Isso é caso a caso. Temos mais uma surpresa, espero que você goste. Produção, por favor. Falar do Marcelo é fácil. É um cara muito legal, eu acho que o jeitão dele já fala por si, né? Como profissional, é um excelente profissional, tem uma visão estratégica, ele consegue traçar um panorama muito claro do caminho que ele quer perseguir e, sim, os resultados já dizem que ele é bom nisso, né? E, assim, conviver com ele é muito legal. Participar de momentos de alegria, de confraternização e a gente tem o prazer de estar sempre junto nesses momentos, é muito legal. Eu acho que ele é um cara muito leal, eu acho que ele é um cara que inspira confiança e, assim, é muito bom estar com ele. Ele faz bem para as pessoas, é muito bem-humorado e eu gosto muito de estar com ele, de verdade. Eu me sinto muito bem do lado dele. E é isso. Opa, Marcelo, tudo bem? Estou aqui só para falar o básico do básico, que você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você
é importante para as nossas equipes, né? O quanto você faz pelas nossas equipes. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar no seu time e saber que um profissional como você é muito difícil achar no mercado, com toda a sua capacidade, com toda a sua trajetória que tem nesse ramo da hotelaria, é muito bom e muito satisfatório. Tá sempre aí pensando nas equipes, nos hóspedes, nas inovações, não para um minuto, 24 horas por dia pensando aí nos hotéis. Isso é muito bacana e é satisfatório para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo da equipe pensa dessa forma. Então, parabéns pelo sucesso que você tem e pelo profissional que você é. Um grande abraço. Acertamos nas escolhas, não? Poxa, são bom, duas grandes pessoas aí, né? O José Maria, que é um amigo também de longa data, que o trabalho me deu, né? Se tornou um grande amigo e compartilha também é um poço de tranquilidade, de calma. Às vezes está meio puto, vai lá na sala dele, não, senta aí, toma um chá, toma um café, a gente conversa. Ele é psicólogo também, então Bom ter um não é cara meu, desse não, no time. não é o meu psicólogo, mas ele realmente é uma pessoa diferenciada e um grande amigo, e que surpresa boa. Assim, tanto ele quanto o Cal, a gente participa de momentos juntos aí, de trabalho e de lazer também, e é muito bacana tê-los nesse depoimento aí. E o Felipe, que é um grande profissional também, né, que tem uma experiência bacana, Unique, Caesar e outros hotéis aí por aí, que veio com a gente para... O Felipe, é bacana porque a gente fez uma entrevista com ele há uns 11 anos, 10 anos, para ser gerente de eventos e bebidas. E aí a gente fez entrevista, eu e o Renato, que é o gerente de Campos do Jordão, a gente fez entrevista. E aí acabou a entrevista, ele saiu da sala, eu falei pro Renato, porra, estamos precisando de subgerente, hein? Esse cara não tem perfil de gerente de eventos e bebidas, tem perfil de subgerente. Vamos preparar ele, né? Vamos deixar ele como subgerente, acho que cabe. Falei, pensei a mesma coisa. Então ele foi fazer uma entrevista para uma coisa, acabou sendo contratado para outra, né? Bacana. Legal. E está com a gente aí desde então. Foi subgerente de água, subgerente de campos, ficou na nossa área comercial aqui durante 3 anos, organizando um pouco as coisas. Ele é muito bom com números e muito organizado. E agora, desde 2019, ele está em Águas de São Pedro. Então, é um profissional também bastante bacana, super leal, de confiança, disposto a tudo também. Está muito bacana. Um time entrosado é fundamental. Eu trabalho com ele todo dia, então é importante. Acho que funciona, né? Nós temos um time muito bacana. Está super bem. E não só o Felipe, mas aqui falar do Djalma, falar do Renato, né? Falar da tua equipe toda ali, dos dois hotéis que são muito legais. Hotéis, também o Felipe lá de gerente de alimentos e bebidas de Campos do Jordão, que, nossa, toda vez que a gente vai, você vê na alma delas essa alegria de trabalhar. Né? E a gente acaba compartilhando um pouco mais com os gerentes de eventos e bebidas, porque geralmente a gente está juntos para almoçar, para jantar, e o gerente de eventos e bebidas ou o chefe acaba mais. A gente tem o gerente de lazer, gerente de eventos, gerente administrativo que está por trás daquilo, mas que também controla tudo, né? Gerente de hospedagem, governanta, né? Então, a gente tem uma equipe, né? Os maîtres, os assistentes de gerente, os monitores, os recepcionistas, de jardineiros. São quantos em cada unidade? São perto de 230 funcionários em cada hotel. Então, todos eles têm um papel igualmente importante para as coisas acontecerem, cada um no seu papel, né? Então, uma engrenagem, né? O time, acho que é isso, né? Se o jardineiro não deixar o jardim bacana e bonito, se eu estava em Campos, o jardim está lindo, lindo, lindo. O Renato falou, olha aí que amanhã nós vamos tirar. Eu falei, porra, Renato, tá lindo o jardim. Ele falou, se eu não tirar isso amanhã e plantar até o final da semana, quando chegar na temporada do final do ano, eu vou estar com o jardim feio. Então, eu preciso plantar agora para que a gente, no próximo feriado, em novembro, e final do ano, a gente esteja com o jardim lindo como está agora. É bacana. Então, olha que isso o jardineiro que tem esse tato todo, né? Com certeza. A equipe gente nunca toda vai de jardinagem. perceber, para a gente está lindo, né? E o legal, pessoal, que todo mundo está nos assistindo é que ele falando aqui, a gente falou tanto de gastronomia, de estrutura. Nós temos recentemente feito 2 in-locos ali em São Pedro, em Campos do Jordão. Então está aí no mesmo canal que você está assistindo esse canal. Dá uma olhada lá e dá uma curtida. Obrigado. Bom, a gente está indo para a parte que eu mais gosto do programa, que é o ping-pong final. Você só pode responder em 1, 2, no máximo 3 palavras. São coisas curtas, mas vamos lá.
passar na sacolinha aqui, vamos ver, hein? Só pode responder em uma ou duas, ou três. Magic Johnson, Michael Jordan ou Oscar ou LeBron James? Michael Jordan. Vinhos varietais ou blend? Tempranillo, varietal. Novo ou velho mundo? Porra, essa é difícil, hein? Vinho bom, mas velho mundo. Quando criança eu sonhava em ser? Dono de supermercado. Logo passou. Eu sou indisciplinado para? Comer. E eu odeio profundamente. Acho que as oportunidades que o Brasil perde de ser o país que deveria ser. Né? E eu tenho paciência para? Lidar com as pessoas, acho que isso é uma característica boa. Essa é boa. Todo mundo responde, hein? Melhor hotel do mundo e melhor hotel do Brasil. Bom, isso é relativo, né? Melhor hotel depende de... A gente vê muitas pesquisas, melhor hotel daqui, tem 10 melhores pra hotéis você. do mundo em cada lugar, né? Eu tenho um carinho muito, muito especial pelo Fairmont Lake Louise. Tenho um carinho dele, eu estudei por lá, estive hospedado depois, eu tenho um carinho muito especial. As experiências que eu tive lá acabaram se tornando especiais e não é o melhor hotel do mundo, mas na Pra minha você, classificação tá bom, ele é um beleza. hotel dos sonhos, né? Acordar com aquela lagoa ali na frente, ter algumas experiências ali, de fato foram... E do Brasil? No Brasil eu fico um pouco dividido, Mas vamos lá. mas ele começa com grande e termina com hotel, não, estou brincando. Eu tenho um carinho enorme pelos nossos hotéis, né? Eu tenho um privilégio, um prazer de trabalhar com 2 hotéis que eu admiro e gosto muito. Mas aquele que eu tenho uma ligação aqui no Brasil é o... Mas eu acho que não pode ser os nossos hotéis, né? Não podem ser os nossos. Eu acho que o Ponta dos Ganchos é um hotel muito bacana, o Unique Garden, acho que entrega um produto muito diferente. Acho que Legal. são 2 que eu citaria aí como... O Unique Garden é uma experiência que Tá eu... bom, consegui me espremer e saiu. Que eu Tá bom. vivi, que foi muito bacana. Faz tempo, mas foi muito bacana. Eu falei que todos respondem, mas assim, a gente tem que ir espremendo. Não se porque- cita só nessa. Tem vários O- disclaimers antes da Dependendo de onde você está e de como você está e com quem você está, o hotel da beira da estrada vai ser o melhor hotel do Concordo mundo naquele totalmente. momento. Né? Então, acho que eles O estão... ping-pong acabou? Poderia sugerir À uma vontade. pergunta? Cita 3 pessoas que você admira profissionalmente. Jorge Duarte, um professor, um grande professor. O Bonadonna é uma referência desde a época que a gente trabalhava. O Bonadonna, ele realmente é uma pessoa que a gente se espelhava e olhava. Né, eu tive com ele, inclusive ontem, conversando e como conhece, né? Como conhece. E eu vou citar a Ana Maria. A Ana Maria é uma referência porque vou dividir uma história aqui, a gente foi estagiário na mesma empresa e a gente dividia a mesma mesa. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde como estagiário e ela estudava à tarde e trabalhava de manhã. Nós temos uma característica em comum muito, você achou que eu não fosse falar, né? Muito bacana, que a nossa letra ela é exatamente igual e feia. E às vezes ela deixava alguma coisa escrita e eu chegava no dia seguinte, eu olhava e falava, eu não escrevi isso. E acontecia o mesmo com ela. A nossa letra é tão feia e tão parecida que a gente confundia a própria letra. E a Ana, a trajetória dela, né, educacional e profissional, é uma referência de fato ímpar aí para a gente. Então, ter conseguido fazer tudo o que ela fez, né, e chegar onde chegou, tudo com maestria, né, sempre sendo diferenciada, hoje ela é uma grande porta-voz do turismo nacional. Acho que isso é mérito totalmente dela e o trabalho que ela faz na Resorts é impecável. Então, queria falar que ela é uma das referências que cresceu junto comigo. Acertamos em cheio aqui bacana. na formação da bancada, viu? Ela não hesitou. Quando eu falei quem era o convidado, falou, tô dentro.
Bacana. Que bom. A recíproca é verdadeira, Marcelinho. Muito obrigado. Prazer. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Hotel Connection. Antes de terminar, queria fazer um agradecimento especial ao R1, nosso parceiro estratégico aqui para fazer esse programa, para realizar esse sonho. Agradecer também a Oracle, nossa patrocinadora. E no próximo mês tem mais. Muito obrigado.